Fala galera, beleza? Vamos lá? Vamos dar início aí à nossa correção do nosso simulado de número 23. Poderes e agentes públicos é o tema que vamos tratar hoje, beleza? Nenhuma novidade, já vieram acompanhando o tema anteriormente, então agora é só darmos sequência aí nesse tema denominado poderes e agentes públicos, beleza? Vamos lá? Então vem comigo. Nessa primeira questão, nós já temos aí sobre o tema poderes, diz assim, ó. O poder de polícia é a atividade do Estado que limita os direitos individuais em benefício do interesse público. Ou seja, é o mecanismo de frenagem de que dispõe a administração pública para conter abusos do direito individual. O interesse público está relacionado com a... Então, a primeira coisa que ele fala aí, em relação ao poder de polícia, que a gente precisa entender, é que ele visa limitações, condicionamento e restrições dos direitos e garantias individuais. E o que limita os direitos e garantias individuais é justamente o exercício do poder de polícia, ou seja, um limita o outro. Aí ele está querendo saber aí na questão o que se relaciona com esse direito individual de interesse público. Aí bota aí. Primeira opção, a segurança. Se você parar para pensar, né, nós temos as estruturas e organizações da segurança que garante polícia militar, exerce o poder de polícia, né? A própria guarda municipal exerce o poder de polícia. Repara que eu não estou falando que a guarda é uma instituição polícia, exerce o poder de polícia, de fiscalização. A polícia civil exerce atividade de segurança. Item 2, moral. Mesma coisa, né? É exercício do poder de polícia da administração pública em relação à segurança, à moral, à saúde, ao meio ambiente, relação de consumo, né? De fiscalização, preços abusivos, está aí o Código de Defesa do Consumidor. A propriedade, patrimônio cultural. Então, todos esses objetos são de interesse público ao qual se relaciona com o objeto do poder de polícia. Se você pegar no rol, né, então todos os itens aí estão corretos, beleza? Gabarito letra E. Se pegar no rol do artigo 78 do Código Tributário Nacional, do CTN, ele diz o seguinte, ó. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato. Perfeito? Em razão de interesse público concernente, né? Ele fala aí, ó, concernente à segurança, à higiene, e vai enumerando uma série de fatores, né? A ordem, aos costumes, a moral. Então ele está trazendo uma série de fatores que estão relacionados com o interesse público, perfeito? Beleza até aí? Tranquilo. E aí ele continua, né? Ao mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou respeito à propriedade e os direitos individuais ou coletivos. Então ele está trazendo aí uma série de objetos do exercício do poder de polícia. Tranquilo até aí? Beleza. Vamos dar sequência e vamos continuar. Quando ele fala sobre esse conceito de poder de polícia, essa interpretação está mais extensiva, né? Eu preciso restrita, eu preciso ampliar esse rol, porque o poder de polícia, ele tem um ciclo completo, né? Qual é o ciclo completo do exercício do poder de polícia? Ele está relacionado a objetos que a administração pública tem interesse público. E esses objetos podem ser direitos e garantias individuais em toda a sua amplitude. Então, alguns direitos e garantias individuais constitucionais estão lá no artigo 5º. Outros direitos e garantias que possam ter garantidos por lei podem estar em outras legislações. E o exercício do poder de polícia é garantido ao Estado a sua prática. Então, qualquer pessoa jurídica de direito público pode exercer esse poder de polícia. Beleza? Então, vamos lá, vamos seguir aí na sequência aí. Questão de número 2. Essa questão de número 2 diz o seguinte. O ato praticado pelo agente público consistente na apreensão de mercadorias ilegais em feiras populares é decorrente do exercício do poder de polícia conferido à administração pública. Então, quando um agente público, né, naturalmente dotado de competência, apreende uma mercadoria ilegal
no ambiente de feira popular, ele quer saber que poder é esse. Bom, eu tenho um agente público que não tem um vínculo específico. Não há vínculo específico. Se não há esse vínculo específico com a administração pública, o que significa dizer que ele não está no exercício do poder disciplinar. Então não tem uma lei que o subordine, não tem uma relação contratual que traga esse vínculo específico, não tem um ato administrativo que vai trazer o vínculo específico. Então eu estou aqui decorrente do poder de polícia, que é diferente do poder disciplinar. Então, quando se fala em vínculo específico, poder disciplinar. Quando não tem esse vínculo específico, exercício do poder de polícia. Beleza? Então, o que acontece, por exemplo, para você ter uma feira popular, tem que ter uma autorização para você estar ali. Se não tem autorização, a prefeitura pode te retirar. Ou se você está vendendo algum tipo de alimento e a sua barraca é para vender, por exemplo, outra mercadoria que não de alimento, pode haver sim essa apreensão. E uma das sanções que as pessoas pouco se ligam é que é o perdimento do bem. Por que eu gosto de falar sempre disso? Quando você, por exemplo, pega e compra cerveja no mercado, né? Aí vai lá, vou pular o bloco de carnaval. Tá lá no bloco de carnaval com o seu isoporzinho. Vou beber e tô levando. Quando você pega e tem essa mercadoria apreendida pela prefeitura por não ter autorização da comercialização, não adianta você apresentar a nota lá no depósito que você não vai soltar. Por que não vai soltar? Porque a atividade é ilegal. E uma das sanções é a perda dos bens que estão sendo comercializados. Ainda que esse bem seja legal, ele não pode ser vendido. Então a sanção aplicada é perdimento dos bens. Tranquilo? Então o gabarito da questão de número 2 tá certo. Questão de número 3. Mas antes, vamos passar aqui pelos conceitos, né, que é importante a gente ter. E aí já fica a referência para vocês de cada um dos autores, né? O conceito do poder de polícia está previsto lá no Código Tributário Nacional, no artigo 78, conforme nós já vimos, e também está previsto aí na doutrina, perfeito? Em relação à doutrina, tem aí José de Santos Carvalho Filho, diz que poder de polícia é prerrogativa de direito público, que, calcada na lei, autoriza a administração a restringir o uso e gozo de liberdade da propriedade em favor do interesse da coletividade. Eli Lopes Meirelles já conceitou a poder de polícia como uma faculdade que dispõe de administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, direitos ou atividades em benefício da coletividade ou interesse do próprio Estado. Celso Antônio Bandeira de Mello já fala que a atividade de administração pública expressa em atos normativos ou concretos de condicionar, com fundamento em sua supremacia geral e na forma da lei, a liberdade e propriedade dos indivíduos, mediante ação, ora fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva, impondo coercitivamente aos particulares um dever de abstenção a fim de conformar-lhes os comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema normativo. E Maria Silva Zanella de Pietro determina o poder de polícia como atividade do Estado, consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Por que eu trouxe esses conceitos para cá? Para a gente entender que a doutrina, algumas vezes, dão conceitos diferentes, mas a essência é a mesma, né? Pessoa jurídica de direito público exerce o poder de polícia e sobre qual objeto vai exercer? Sobre um bem, um direito ou uma atividade. E qual o objetivo? Em razão do interesse da coletividade. Então esse poder de polícia encontra limitação no direito e garantia individual. E o direito e garantia individual encontra limitação no exercício do poder de polícia. Beleza? Show de bola. Vamos lá, próxima questão, de número 3. Em decorrência do poder hierárquico, o ato de delegação emanado da autoridade superior a seu agente subordinado pode ser revogado a qualquer tempo, por razões de conveniência e oportunidade. Então ele está falando o seguinte, ó, a delegação decorrente do poder hierárquico, então nós estamos falando de um ato administrativo discricionário, perfeito? Então a delegação é um ato discricionário. Quando emanado pelo superior, né? Em relação ao subordinado, pode ser objeto de revogação, a qualquer tempo, por razões de conveniência e oportunidade. Perfeito item, né? A revogação é uma forma de extinção
que analisa o mérito administrativo. E essa extinção se dá pelo mérito, e esse mérito administrativo é baseado na conveniência e oportunidade. Então, com base na conveniência e oportunidade, o ato administrativo pode ser revogado. Então, o gabarito da questão está correto. Beleza? Molezinha, né? Vamos lá. Se você está indo bem, sinal de que está com todos os conhecimentos na ponta da língua. Questão de número 4. Em face da teoria dos poderes administrativos, quais são os poderes administrativos? A gente já sabe, né? Vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Beleza? Pode-se afirmar que, letra A, o veto de lei pelo chefe do executivo é a expressão do poder hierárquico. Qual o problema que a gente tem aqui? Projeto, o veto de lei, né, que é um ato político, então trata-se de um ato político, é um ato político do chefe do executivo sobre um ato de outro poder, que é do poder legislativo. Então, o poder legislativo propõe, o chefe do poder executivo pode aprovar, né, que no caso é sancionar, ou ele pode reprovar, no caso é vetar. E aí volta para casa para análise do veto. Então, é de um poder sobre o outro. Não há subordinação entre os poderes legislativo e o poder executivo. Se não há subordinação entre eles, não tem poder hierárquico. Então, a letra A já não pode ser. Letra B. A demissão de um servidor, então demitir um servidor, da Câmara Municipal emana do poder disciplinar. Se ele é um servidor da Câmara Municipal, ele é regido por um estatuto. Então, há um vínculo específico entre a Câmara Municipal e o estatuto? Sim. Qual o vínculo específico? Uma lei, né? O estatuto é feito por uma lei. Então, nesse momento, eu tenho aí o poder disciplinar. Gabarito, letra B de bola. Por que não poderia ser a letra C? O dever de obediência às ordens superiores é a expressão do poder hierárquico. E por que não pode ser a letra D? A elaboração do regimento interno da Câmara Municipal demanda do poder regulamentar. Então, gabarito da questão de número 4, letra B de bola. Molezinha, né? Vamos embora, então. Vamos seguir. Questão de número 5. Vamos lá? Indique a alternativa no qual o poder é baseado no temor e na coerção. Porra! Baseado no temor e na coerção. Isso é igual o respeito, né? Ó, para você conquistar o respeito, significa dizer que você tem ou um temor ou uma admiração, né? Então, a temor e a coerção andam lado a lado. Então, como é que se conquista o respeito das demais pessoas? Ou é pelo terror mesmo, né? Tem aí o caso da milícia, do tráfico na comunidade, é terror absurdo. E tem o caso do respeito, que as pessoas admiram aquela outra e com isso ela conquista o respeito dessa pessoa. No caso aqui, o tema misturou direito administrativo com administração pública. Por quê? Esse poder coercitivo que está dizendo aqui, ele emana do ato de império. Então ele emana da coercibilidade. Que, por exemplo, é uma das características do poder de polícia. Então, o poder coercitivo emana da coercibilidade. E aí, na administração, não é no direito administrativo, eles trazem outros conceitos de recompensa, de legitimado, de competência e referência que eu trouxe aqui para vocês. Nós fomos buscar lá na fonte. E a fonte é ideiademarketing.com.br, os 5 tipos de poder da administração. Olha que bacana. O poder de recompensa está relacionado com resultados compensadores, ou seja, diante de uma determinada situação eu ganho um prêmio, uma recompensa. Pode ser um elogio, uma promoção, um aumento. Olha que bacana. Poder coercitivo baseia-se em quê? Ele baseia-se na repressão,
ele baseia-se para tarefas indesejáveis, para descontos de pagamentos, ou seja, situações de sanções. Nesse momento que ele tem situação de sanções, ele está baseado e relacionado ao temor e à coerção. Então, por isso que a resposta foi poder coercitivo. O poder legítimo está relacionado nas normas, valores e crenças em que certos indivíduos possuem o direito legítimo de governar ou influenciar os outros, né? Aí ele dá o exemplo aí de que na infância as pessoas aprendem a aceitar ordens de figuras como poder. Ou seja, os pais exercem uma certa autoridade, então tem legitimidade. Os professores na sala de aula, quando você é criança, naturalmente, não é o caso aqui que são todos adultos, né? Os líderes e chefes de uma organização pública ou privada. Então envolve essa compreensão de hierarquia, de legitimidade para poder emanar ordens e você ter que obedecer. Poder de referência é o poder de influenciar o outro pela força de seu carisma. Olha que bonitinho. Características pessoais que são admiradas e servem como referência. Certamente você tem alguém que você admire, então ele exerce poder de referência sobre você. Ou você quer ser essa pessoa, ou quer fazer algo parecido com ela, no sentido positivo sempre, né? Inveja branca, igual as meninas falam, não é isso? E o poder de especialização baseia-se na posse, experiência, conhecimento e talento. Pessoas são vistas como especialistas numa determinada área, podem influenciar as outras fornecendo-lhes conhecimento ou esperando conformidade com seus desejos. Olha que bonito! Poder de especialização. É o que a gente está tentando fazer aqui com vocês, né? Em virtude de ter uma estrada de conhecimento sobre direito administrativo e aplicabilidade no concurso há quase 20 anos, eu consigo pegar e trazer uma referência para vocês e um apontamento de direcionamento. Naturalmente que você desenvolve, né, sozinho, sua metodologia e aplicabilidade daquela informação que lhe trouxe. Então, o gabarito da questão aí, letra A, poder coercitivo. Aí eu estou dizendo que esse poder coercitivo, no caso, decorre da coercibilidade, que é uma característica do poder de polícia. Próxima questão, de número 6. É correto afirmar sobre poderes administrativos. Beleza? Letra A. O poder regulamentar não pode inovar na ordem jurídica, devendo limitar-se, em regra, a explicar a lei para sua correta execução. Então, quando você fala do poder regulamentar ou esse poder normativo, realmente a regra geral que explica a correta aplicação da lei. Está lá no artigo 84 da Constituição Federal, né? Então, lá no artigo 84 da Constituição Federal de 88, eu tenho lá no inciso 4 esse decreto que ele está falando que é o decreto regulamentar. E do inciso 6, eu tenho o decreto independente ou autônomo. Perfeito? Esse decreto independente ou autônomo, ele é independente dentro daqueles casos especificados ali, como, por exemplo, a extinção de cargos públicos vagos. É um exemplo que ele pode trazer essa independência, independentemente de lei extinguir, mas ele tem que estar vago. No caso, a regra geral é a do inciso 4, que o decreto serve para regulamentar a aplicação de uma lei, ou seja, regulamentar a correta aplicação da lei. Então ele vai e faz o seguinte: ele não inova na ordem jurídica, mas explica a lei para sua correta execução. Então isso daqui está explicitamente no artigo 84, inciso 4. Beleza? Inciso 4. O inciso 6 é a exceção, que fala do independente ou autônomo. Por que não pode ser a B? O poder discricionário permite à administração criar, conceder e impor vedações aos administrados. Pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês. Nenhum poder administrativo pode criar direito, nem criar obrigação. Não pode, não pode. O que ele pode fazer é declarar um direito, olha como é diferente. O que ele pode fazer é impor uma obrigação. Que quem criou? A lei. Só quem pode criar é a lei. Nunca esqueça disso. Beleza? C. O poder disciplinar, que é limitado à atuação dos servidores públicos, permite a administração apure e puna infrações civis e penais. Se não fosse a parte do limitado aos servidores, né, que isso transformou o item errado, por quê? Eu posso ter o poder disciplinar, por exemplo, num contrato entre uma empresa particular e o órgão público. Não se limita aos servidores. Então, é absurdo esse item aí. Beleza? D. O poder vinculado
permite a realização de ato administrativo com base em critérios de oportunidade, conveniência e legalidade. Oportunidade, conveniência e legalidade não é vinculada ao poder discricionário. O outro nome do poder vinculado é poder regrado, justamente porque ele regra do início ao fim a conduta da administração e de seus agentes. Ou seja, não pode ter nenhuma situação diferente do que a lei previu e trouxe como obrigação. E a letra E, o poder de polícia administrativa é exclusivamente repressivo. Errado. Ele é preventivo e repressivo. Preventivo, quando ele está ali para garantir que não vai haver uma conduta contrária ao direito, e repressivo, uma vez que houve, ele constata e aplica a sanção determinada em lei. Gabarito da questão de número 6, letra A. Beleza? Molezinha, né? Vamos seguir? Questão de número 7. A respeito dos poderes da administração pública, é correta a correlação feita na alternativa. Letra A. Poder discricionário. Trata-se do poder adstrito ao enunciado legal. Já está errado, né? Se ele está adstrito ao enunciado legal, ele não é discricionário, sim vinculado. Também chamado de regrado. Beleza? B. Poder normativo ou regulamentar. Trata-se do poder de agir de forma livre dentro da margem razoável para atingir os fins esperados sem atendimento do interesse público. Aí não é o poder normativo, né? É o poder discricionário, que de forma livre, dentro da margem de razoabilidade nos limites da lei, isso é importante ressaltar, podem ser feitos. Letra C. Poder discricionário. É o poder atribuído à administração para aplicar sanções administrativas aos seus agentes, pela prática de infrações de caráter funcional. Não é discricionário, sim disciplinar. Porque se ele fala pela prática de caráter funcional e seus agentes, há uma subordinação. Então ele tem esse vínculo específico. Letra D. Poder de polícia é o poder para expedir atos normativos regulamentando a aplicação de leis no âmbito da administração. Não é o poder de polícia, é o poder regulamentar ou normativo. E letra E, só sobrou ela, né? Poder hierárquico compreende a prerrogativa para coordenar, controlar, ordenar, corrigir as atividades administrativas dos órgãos e agentes no seu âmbito interno. E é justamente essa daí, gabarito letra E. Tranquilo? Indo de boa? Molezinha, né? Vamos seguir? Questão de número 8. Vamos lá. Essa questão de número 8 fala sobre o seguinte. Acerca do poder administrativo, assinale a alternativa correta. Ele quer a certa. Letra A. O poder disciplinar consiste na possibilidade dos chefes do poder executivo editarem atos administrativos gerais e abstratos disciplinando a lei. Isso não é poder disciplinar. A gente viu que isso aqui é poder normativo ou regulamentar. Beleza? Letra B. A avocação de competência é medida excepcional e transitória pela qual determinada competência administrativa é convocada pela autoridade superior. Tá certo. Letra B está correto. Lembrando que a vocação exige hierarquia, então decorre do poder hierárquico, tá? Só complementando aqui, ó, decorre do poder hierárquico. Letra C. Um órgão administrativo pode delegar parcialmente ou totalmente a sua competência a outros órgãos que lhe sejam hierarquicamente superiores. Quando ele bota aqui, ó, superior, pode o subordinado chegar para o chefe dele e falar assim, faz a minha função aí? Que maluquice é essa? É o contrário, pô. Hierarquicamente inferiores. E letra D. A responsabilidade do ato é atribuída àquele que detém competência para praticá-lo, ainda que tenha havido delegação. Então ele está falando da responsabilidade, que é atribuída a quem detém competência para praticá-lo, ainda que tenha havido delegação. Lógico que não. Quando há uma delegação, o responsável é quem praticou. Como assim, Prado? Me explica? Explico. Olha só. Eu sou o agente A. Deleguei para o agente B a prática do ato. Os dois podem praticar o ato. Quando o A praticar,
A responde. Quando B praticar, B responde. Então não tem esse negócio, esse é o titular. Ele vai responder se o B é praticar? Não. É sempre quem pratica o ato e não quem é competente originariamente. Então, competência delegada. Então, quem praticou, seja originalmente ou por delegação, é responsável pelo seu ato. Beleza? Então, gabarito aí, letra A. Questão de número 9. Acerca dos poderes administrativos, julgue os itens a seguir. 1. A punição sempre depende de procedimento administrativo e a sanção imposta deverá estar conformada com a falta praticada, não se admitindo revisão judicial. A parte final está errada. Por quê? Existe o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, ou seja, somente o Poder Judiciário pode dizer o direito. E a súmula 473 do STF fala da autotutela e diz que a administração pública pode revogar e anular seus próprios atos, mas não pode afastar da apreciação do Poder Judiciário. Então está errado. O item 1. Item 2. O poder disciplinar corresponde ao dever de punição administrativa ante cometimento de faltas funcionais ou violação de deveres funcionais por agentes. Tá certo? E o 3. No exercício do poder de polícia, a administração pública pode negar ou recusar alvará de licença, ainda que o particular preencha todos os requisitos para a sua obtenção. Não, porque se ele preencheu todos os requisitos para a sua obtenção, significa dizer que é vinculado, porque se trata de uma licença. O alvará de licença é um ato vinculado, então não cabe discricionariedade. Uma vez que preencheu os requisitos, tem que conceder. Então, se eu for tirar o alvará de funcionamento, preenche os requisitos, tem que ser concedido. Se eu for tirar a carteira nacional de habilitação, preenche os requisitos, tem que ser concedido. Paguei as taxas, fiz os exames, passei na prova, então tem que me dar a carteira, não adianta. Ah, mas eu tenho 80 anos, vou tirar a carteira pela primeira vez e vou sair dirigindo um Fusca 66 pelo Brasil. O problema é seu. Eu, administração, não vou analisar se isso é conveniente ou oportuno. Ah, ele tá velhinho, Covid vai matar, dane-se. Ele pode fazer isso se preencher os requisitos. Beleza? Então, o gabarito da questão, letra B de bola, porque apenas o item 2 está correto. Mais uma questão mole. E a última questão de poderes, que é a questão de número 10, diz o seguinte. Maria, fiscal do PROCON do Piauí, com lotação na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, ALEP, após receber denúncia anônima acerca de irregularidade do supermercado, compareceu ao local e apreendeu vários produtos fora do prazo de validade. Tal postura está pautada em uma das características do poder de polícia. Qual é? Então, olha só, ela foi e apreendeu vários produtos fora da sua validade, né? Então, a partir do momento que ela apreende esse produto, ela faz isso independentemente do Poder Judiciário, nós temos a auto-executoriedade. Repare que não tem nenhuma outra característica que possa trazer algum tipo de conduta. Por quê? A conduta da lei obriga ela a apreender, então é vinculado, né? Nesse momento que ela faz a apreensão, ela está se utilizando de meios coercitivos, então ela tem a coercibilidade. E quando ela faz isso, independentemente do Poder Judiciário, pelos meios próprios da administração, auto-executoriedade. Então, o que tem aqui? Não pode ser discricionariedade porque o ato é vinculado. Não pode ser inexigibilidade, que eu não estou falando de licitação. Não há que se falar em consensualidade porque tem coercibilidade. E a normatividade é o primeiro ciclo do poder de polícia. Eu posso fazer se tem uma norma. Como ela é do PROCON, né? Da relativa à parte do consumidor, da legislação do consumidor, ela pode fiscalizar. Então só sobrou a letra B de bola, auto-executoriedade. E aí, molezinha? Tranquilo até aqui? Show de bola. Vamos beber uma água aí, para a gente poder dar sequência. Beleza? Vamos apagar aqui, que agora a gente vai começar a falar sobre agentes públicos, tá? Essas questões aí vão puxar um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nível da prova tem uma ou outra aí que está mais complexa e vamos seguir em frente. Beleza? Vamos lá? Primeira questãozinha.
Sobre o ingresso dos servidores no serviço público, né, sobre o ingresso dos servidores na administração, é correto afirmar que é a certa, beleza? Letra A. É constitucional a regra inserida no edital de concurso, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. Exemplo, você que vai fazer prova para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. A PSERG, né? Vamos lá. Aprovação. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? 50% da prova. Estou dando um exemplo, tá? Classificação. Aí eu pego lá, ó. Até 1.500, por exemplo. Beleza? Prado. 50 mil pessoas conseguiram acertar mais da metade da prova. Só que quando deu 1.500, cortaram. Pode isso? Claro que pode. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que isso é constitucional. E é justamente a resposta. Perfeito? Então vamos lá. E aí eu trouxe para vocês os julgados, eu já posso ir direto para os julgados para ir explicando, para você poder entender como é que funciona, né? O informativo 736 do STJ, olha só como do STF, desculpa, como eles estão pegando a jurisprudência, diz o seguinte, ó. É constitucional a regra denominada cláusula de barreira, inserida em edital de concurso público que limita o número de candidatos participantes de cada fase da disputa, com o intuito de selecionar apenas os concorrentes mais bem classificados para prosseguir no certame. Então, zero de problema. Isso vai acontecer no concurso da Polícia Civil e do próprio Tribunal de Justiça. Beleza? A letra B é o seguinte: o servidor que tenha tomado posse no cargo em decorrência de medida liminar posteriormente revogada tem o direito de permanecer no cargo com fundamento na teoria do fato consumado e no princípio da proteção da confiança legítima decorridos mais de 5 anos da posse. Não pode não. Tanto é que tem maior galera que cai depois de muitos anos porque fica dormindo. Se eu fosse você e tivesse uma situação dessa sob júdice, eu continuaria estudando e passaria em outro concurso. Então eu trabalharia lá, mas não dava mole não, porque se cair tua liminar, tu tá fora, hein? É inaplicável a teoria do fato consumado para a manutenção de cargo público de candidato não aprovado em concurso público, ainda que tenha sido nomeado para cargo com amparo em medida judicial precária liminar. Ou seja, não tem direito a permanecer no cargo se a decisão final for contrária à pretensão do candidato. Então, o recurso extraordinário 608.482 do STF trata disso. Beleza? Letra C. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas indicado no edital tem direito subjetivo a ser nomeado. Até aqui, beleza. Ainda que após a publicação do edital aconteça fatos supervenientes não previstos pela administração. Aí já está errado. Em que pese a regra de fixação ser um direito subjetivo à nomeação, dentro do número de vagas, há alguns casos excepcionais que não precisam cumprir as características. Ó, superveniência, eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público. Imprevisibilidade, situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias e imprevisíveis à época da publicação do edital. Gravidade, os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando velocidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de fazer a nomeação. Então, quando ele bota aqui que esse servidor tem o direito subjetivo a ser nomeado dentro do número de vagas, ainda que aconteça um fato superveniente não previsto pela administração, está errado. Porque se for uma situação de superveniência que não tenha tido previsibilidade e é grave, não vai fazer essa convocação. Prado, você pode me dar um exemplo? Posso. Qual é o exemplo, Prado? Pandemia. Quer exemplo mais atual e concreto que esse? Situação imprevisível, situação grave, situação superveniente, ou seja, você fez um concurso antes, veio a pandemia, não era previsto, então é uma situação que pode impedir o seu direito subjetivo. Então esse direito subjetivo ele é relativizado, beleza? E letra D. O servidor desligado da administração pública em caso de nulidade de contratação temporária faz jus à percepção de remuneração pelo período efetivamente trabalhado, mas não a verbas de natureza trabalhistas, tais como FGTS, aviso prévio, seguro-desemprego, e naturalmente que isso está errado, porque está escrito lá no Supremo Tribunal Federal, através do recurso extraordinário 596478, que é a Constituição artigo 19A da lei, ao qual dispõe ser devido o depósito do FGTS na conta do trabalhador,
cujo contrato com a administração seja declarado nulo por ausência prévia de aprovação em concurso, ou seja, pode ser aquele contratado por excepcional interesse público, previsto nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição. Mesmo quando reconhecida nulidade de contratação do empregado, nos termos do artigo 37, parágrafo 2º da Constituição, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido seu devido salário pelos serviços prestados. Então, gabarito dessa questão de número 11, letra A. Tranquilo? Foi? Beleza. Apagar esse nome aqui, que a gente tá doido que acabe a pandemia. Então, vamos apagar logo ela daqui. Questão de número 12. Vamos lá? Diz o seguinte: a Prefeitura Municipal de X abriu concurso para provimento de cargos técnicos. Houve aprovação de candidatos, além do número de vagas ofertadas no edital. Houve vacância de novos cargos após a abertura do certame. Beleza. O prazo de validade do concurso encontra-se prorrogado até 10 de junho de 2020. O município pretende deflagrar novo concurso. Consultado sobre a dúvida jurídica na qualidade de procurador jurídico do município, assinar a alternativa correta. Então vamos lá, o que você recomenda? Letra A. A inviabilidade da abertura de novo certame até que sejam convocados excedentes do concurso anterior. Então ele não poderia abrir um novo concurso até que convocasse todo mundo excedente do concurso anterior. É isso? Claro que não, né? Até porque eu posso botar a cláusula de barreira, até porque eu já posso ter convocado, não todos os excedentes ficaram aguardando, somente que estavam na vaga. A abertura do novo concurso não quer dizer que eu comece a convocação do atual sem terminar o anterior, mas proibir a abertura de novo concurso, não. A Constituição Federal, no artigo 37, inciso 3, já permite, fora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que também não tem nada contra. Beleza? B. A pretensão de deflagrar novo concurso no prazo de validade anterior é viável, desde que os aprovados concursos precedentes sejam convocados com prioridade sobre os novos aprovados. Pronto, tá aí. Gabarito, letra B de bola, né? O que a gente acabou de falar, com fundamento no artigo 37, inciso 3 da Constituição Federal e orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Letra C. A administração é obrigada a nomear candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital, simplesmente pelo surgimento da vaga e decorrência de vacância. Não, não é obrigado. Somente direito subjetivo, a gente já viu anteriormente, dentro do número de vagas. Letra D. Independentemente do prazo de validade do concurso, todos os aprovados têm direito líquido e certa nomeação. Tá maluco? Terminou o prazo de validade, acabou o seu direito subjetivo dentro do número de vagas e acabou também a administração pública a possibilidade de poder convocar os demais. E letra E. A administração é obrigada a nomear candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital sempre que a vaga é criada por lei. Lógico que não, toda vaga é criada por lei, então isso daqui não é nada demais, e ela não é obrigada a nomear fora, somente dentro do número de vagas, desde que não tenha nenhuma daquelas características, né, que nós já falamos. Razão de superveniência, de algum tipo de gravidade, né, da pandemia que a gente falou. Essa tese aí está firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Vamos para a questão do número 13? Vamos lá. Questão de número 13. Diz o seguinte: João foi aprovado em concurso público para o cargo efetivo de analista financeiro da Secretaria Estadual de Fazenda, obtendo classificação dentro do número de vagas oferecidas no edital do certame. Ao final do prazo de validade do concurso, por não ter sido convocado, João ingressou com medida judicial pleiteando sua nomeação em posse. De acordo com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, o pleito de João. Então ele quer saber o seguinte: João vai poder ser nomeado, não vai? Ele pode entrar na justiça? Ele foi nomeado, ele foi aprovado e classificado dentro do número de vagas. Ele tem esse direito subjetivo? Vamos lá, vem comigo. Letra A. Não merece prosperar, pois o candidato aprovado em concurso, ainda que dentro do número de vagas ofertadas, possui apenas expectativa de direito. Bom, é verdade que isso daqui já foi uma expectativa de direito lá no passado. Atualmente, a orientação do Supremo Tribunal Federal é que quando é dentro do número de vagas, ele tem direito subjetivo. Então, merece prosperar. Letra B. Não merece prosperar, pois João deveria ter comprovado que foi preterido por outro candidato aprovado fora do número de vagas. Não, já tem direito subjetivo.
Letra C. Não merece prosperar, pois João deveria ter comprovado que foi preterido em razão de nomeação a título precário. Que maluquice é essa? Título precário é livre nomeação, livre exoneração, né? Ou contratado por excepcional interesse público. Letra D. Merece prosperar, então a gente vai ficar entre essas duas, ó. Pois João possui direito subjetivo à nomeação, foi dentro do número de vagas, cuja necessidade é presumida a partir da previsão ditalícia do número de vagas, a respeito do princípio da boa-fé e da segurança jurídica. Tá aí. Já foi de cara, já. Mas vamos ver por que não é a letra E. Merece prosperar, pois João possui direito líquido e certo à nomeação, cuja necessidade é presumida em relação a todos os candidatos aprovados no concurso, inclusive além do número de vagas. Lógico que não, né? Não é uma necessidade presumida além do número de vagas. A necessidade é dentro do número de vagas. Por isso que quando se faz um edital, se coloca lá o número de vagas. Prado, mas não tem concurso que é feito 100% de cadastro de reserva? Pois é. Se eu falar para você que não existe, existe. Mas eles deveriam botar ali a necessidade quanto que eles querem fazer a convocação. Nos concursos tem demais etapas, eles sempre fazem. Porque imagina você o seguinte, se tiver redação, vai corrigir de 100% a redação, se tiver teste físico, vai aplicar para todo mundo teste físico, não faz sentido, isso é muito custo para a administração. Então, questão de número 13, letra B de bola. Aí já está aí a jurisprudência consolidada, né? Candidato aprovado em concurso dentro do número de vagas é direito subjetivo à nomeação. Questão de número 14. Um prefeito de pequeno município paulista, com larga experiência na área privada, mas recém-chegado no setor público, se deparou com uma situação de calamidade social e econômica local, e que exigia uma ação de excepcional interesse público para reverter esse quadro. Nesse sentido, propôs ao secretário de Gestão a contratação por tempo determinado de professores visitantes com ampla experiência executiva e especialistas em empreendedorismo e criação de novos negócios. O secretário de Gestão gostou da ideia do prefeito, mas por precaução consultou o setor jurídico e indicou com base na Constituição de 88. Então, está com um problema de calamidade social, está com um problema econômico local e exige uma situação excepcional para contratar. Palavra-chave, tá? Situação excepcional e é por tempo determinado. Essas duas palavras você já tinha que notar logo de cara, perfeito? Porque ele vai fazer a contratação de professores visitantes e ele quer saber se a Constituição permite. A resposta é permite. Quando que permite? Nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, que fala da contratação temporária por excepcional interesse público. Nesse momento que há uma contratação temporária por excepcional interesse público, eu vou fazer nos casos previstos em lei. A lei que regula isso é a Lei 8745 de 93, e essa contratação temporária. Um exemplo clássico que está acontecendo agora no processo seletivo é o pessoal do IBGE para fazer o censo. Vamos lá? Então vamos ver as opções. Não se recomenda esse tipo de contratação, pois embora se trate de um caso excepcional, deve-se lançar um concurso para provimento de cargos. Não. Aqui eu posso até fazer um processo seletivo simplificado. Beleza? Até análise de currículo, se você quer saber. B. Reprovar esse tipo de contratação por tempo determinado, pois não há amparo legal. Errado, há sim. Lei 8745 de 93. No setor público é vedado a contratação por tempo determinado. Não, permitido. D. Aprovar esse tipo de contratação por tempo determinado, dado que se trata de necessidade temporária de excepcional interesse público. Pronto. Ele descreveu o que está lá no artigo 37, inciso 9. Não pode ser a letra E, porque ele fala aprovar esse tipo de contratação por tempo determinado, pois o prefeito foi eleito para solucionar os problemas relevantes. Cara, se eu uso esse argumento aqui, ele pode tudo, pô. Ah, tá com um problema ali. Ah, faz isso aí, pô. Chama com meia dúzia aí, resolve. Né? Galera, tá errado. O prefeito, ainda que seja eleito, ele não pode fazer tudo o que ele quer. Ele só pode fazer o que a lei autoriza, o que a lei permite. Então tem essas limitações. Beleza? Em cada resposta chega a ser engraçada. Próxima questão. Questão de número 15. Vamos lá. Com relação ao concurso público, aponte a alternativa que não representa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, não está de acordo com o entendimento e orientação do STF.
Beleza? Vamos lá? Letra A. Com relação ao fim de selecionar candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame, não viola a Constituição Federal, regra que insere no edital do concurso público denominada de cláusula de barreira. Tá certo. Letra A, né? Letra A tá certo. Só que ele não representa, desculpa. Então isso daqui tá certo. Não é a resposta, tá? Deixa eu ticar aqui para não dar cagada. Letra B. Viola a Constituição Federal a manutenção no cargo sob o fundamento de cargo de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou concurso em virtude de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, superveniente, revogado ou modificado. Viola a Constituição. Tá ok? A manutenção, ele tem que sair. Se a decisão definitiva